Olá, pessoal! Vamos para mais uma questão. São dois textos, olha, o texto 1 e o texto 2. O texto 1 é de Magritte, é um cachimbo famoso. Eu não vou ler em francês, porque eu vou ler muito mal, mas a tradução está logo embaixo, tá? Isto não é um cachimbo. Que você olha e fala, gente, mas isso é um cachimbo. Mas a frase que está embaixo está dizendo que isto não é um cachimbo. No texto 2, por sua vez, nós temos aí que foi publicado na Folha de São Paulo um cartoon com cacetete, né? Dizendo, isto não é um moderado. Então vamos ver o que a questão pede. Olha, a ilustração de Cláudio Mor no texto 2 estabelece um diálogo com o texto 1, a obra A Traição das Imagens de Magritte. O que ele faz? Vamos ver. Ele ironiza a pretensão de um realismo formal em pinturas? Não. Vamos pensar um pouco nessa construção. Olha só, nós temos duas obras aí e elas nos fazem refletir sobre esse discurso e essa representação. Na primeira, que é a obra de Magritte, nós temos aí o discurso em voga e o contexto dele. Então, alimentava-se uma relação de equivalência entre os objetos e as representações por meio da linguagem, que no caso aqui foi subvertido nessa instância da frase e da sua relação com esse objeto representado. Que vai falar, eu tenho um cachimbo desenhado e vai falar, olha, isso não é um cachimbo. Então, se antes era estabelecida uma relação direta entre o que era representado e o que estava dizendo, estava dito, no texto 1 há uma contradição em relação a isso. No texto 2, que é uma tirinha, um cartunzinho, do mesmo modo existe um discurso hegemônico sobre o que é moderação política que vai ser associado a formas violentas de repressão social, né? E isso é combatido ao associar a palavra moderação. Na verdade, o cacetete, realmente o que poderia ser ligado aí às instituições, por exemplo, policiais, quem usa cacetete é polícia, ao exercer poder com o cacetete, não é feito de maneira moderada. Ao contrário, é completamente imoderado. Então, quando eu falo isso não é um moderado, aí eu vou concordar, não é mesmo não. É absolutamente imoderado, né? Então eu tenho uma aqui, né? Assim, ao associar os dois, eu tenho uma reflexão entre a diferença do discurso e da representação. Então elas são imagens diferentes que provocam leituras diferentes, mas que se associam do ponto de vista intertextual na forma como a gente precisa enxergar e debater a representação da imagem e da palavra, da linguagem escrita, verbal e não verbal, né, no caso. Então, olha, ironizar a pretensão do realismo formal em pinturas, não é isso que veio fazer, né? Por isso a está incorreta. Subverter conceitos hegemônicos no campo artístico? Não existem, inclusive, conceitos hegemônicos no campo artístico, né, gente? E ainda bem que isso não existe nesse campo artístico. Então, a letra A, embora no texto 1 a gente tenha um questionamento entre imagem e o objeto que ela representa, não tem ironia nenhuma. E a alternativa B, completamente incorreta, porque essa primeira obra, a do texto 1, embora tenha sido inovadora e provocativa, sim, porque trocou a relação do objeto com o que foi escrito, né? A ilustração vai muito além do campo artístico, né? Eu tenho aqui uma leitura social e uma leitura política. Então esse diálogo estabelecido entre os textos não vai fazer sentido aqui na letra B. Na letra C, ilustrar a distinção entre a palavra e o que ela nomeia, né? Na letra C, pessoal, embora, claro, toque em um aspecto importante aí da obra, principalmente no texto 1, ela não abrange a complexidade dessa reflexão produzida pelo texto 2, que vai muito além da distinção linguística, vai para a questão política, inclusive, né? Então, não faz sentido. E a letra D, afirmar a relação indissociável entre arte e política, também aqui de maneira alguma. O texto 2 há uma relação entre o que foi representado artisticamente e a política. No 1, não. Sobrou a letra E, fomentar a reflexão entre o discurso e a representação. Então, olha que interessante, né? Embora a obra do texto 2
tem assim uma construção, uma conotação política, a de Magritte não, né? Agora, a letra E sim, né? Eu tenho aqui um objetivo de fomentar a reflexão entre discurso e representação, que no texto 1 e 2 são completamente diferentes, ok? Valeu? Boa questão então, até breve.